Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como relatou Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 10. Lucas 7, versos de 1 a 10. Vamos ler todos juntos? Está projetado aqui na tela. Podemos ler todos. Todos. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando a Jesus, com insistência, vou repetir, volte ao anterior, por favor. Este, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: esse é digno que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo que nem em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo. Deus, como oramos há pouco, nos ajuda a entender o teu recado. Em nome de Jesus, amém. 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 O entendimento do poder divino, ele foi interpretado de maneiras diferentes. Ele já foi interpretado como o poder da natureza. No passado, eles olhavam, até os índios faziam isso, olhavam trovões, olhavam as explosões dos vulcões, olhavam as colheitas, e eles entendiam que aquilo ali era a expressão de Deus, que naquela hora Deus estava usando. Então, Deus foi entendido como evento da natureza. No passado, alguns compreendiam assim. E Deus também já foi entendido pelos povos como Deus geográfico, o Deus do céu, o Deus das florestas, Deus dos mares. Já foi compreendido assim. Tanto que até hoje existem algumas religiões que continuam encontrando Deus na geografia. Em alguns momentos, Deus foi entendido como um Deus étnico. O que é isso? É o Deus do povo. Eles acreditavam, por exemplo, os egípcios acreditavam que Faraó era Deus. Os caldeus, os persas e os hebreus. É claro que Deus confirmou isso na história, que Deus tinha uma aliança com os hebreus. Mas aparece Jesus Cristo e ele traz uma mensagem. A mensagem que Jesus Cristo traz é uma mensagem dizendo que Deus é maior do que as manifestações da natureza, que Deus é maior do que os locais, Deus da floresta, Deus é maior do que isso, e que Deus é maior do que os povos. Só que chegou nesse ponto, ficou mais difícil, porque
Israel entendia Deus como propriedade deles. Havia, sem dúvida, uma aliança, mas Deus não era propriedade de Israel. Então, alguns elementos foram trazidos para confirmar e para valorizar a relação de Deus com o povo de Israel. Não sei se vocês já repararam que algumas igrejas até hoje se agarram nisso, se agarram no shofar, sabe aquele chifre que faz aquele barulho convocando para o culto? Alguns ainda têm, sabe, a representação da Arca da Aliança, outros têm o candelabro, e outros constroem o templo e dizem que é o templo de Salomão, o templo de Jerusalém. Deus não é territorial, Deus não é étnico, e Deus não é esse Deus que está preso à natureza. Deus é mais do que isso. Jesus Cristo vai explicar isso. E ele usa um jeito criativo, inteligente, mas difícil para explicar isso. Os magos do Oriente são gentios. A mulher sirofenícia é gentia. A história do bom samaritano conta a história de um gentio. E agora a gente se encontra com a história do centurião romano. Para a gente entender que Deus é mais do que a religião de Israel. Quem eram os centuriões? Centuriões eram homens poderosos, respeitados, temidos, bajulados e odiados. Como é que alguém consegue viver tantos sentimentos e tantas compreensões? Assim eram os poderosos da época. Poderosos, respeitados, temidos, bajulados e odiados. Era uma mistura disso tudo. E a gente tem aqui um centurião. O que é centurião? É um homem que tem uma centúria. O que é uma centúria? São 100 homens. Ele é um homem de patente e ele tem 100 homens ao seu cuidado. Nesse texto, eu queria que você me ajudasse agora. Fica com a sua Bíblia aberta aí no celular. Passa o olho do 1 até o 4. Projeta para mim de novo, Lucas 7. E passa um olho para mim. Dá um enter no 2. Pode dar um enter para o 2, para o 3, para o 4, para que as pessoas leiam. Queria que você me ajudasse agora. Nesse texto, o centurião foi mais temido, bajulado ou odiado? A gente fala do centurião, mas eu queria pensar nos sentimentos que estão em volta dele. Nesse texto, o centurião foi mais temido, odiado ou bajulado? O que vocês acham? Não é uma pergunta retórica, não. Eu quero saber o que vocês acham. Quem? Quem falou bajulado? Bajulado. Vocês acham também que ele foi bajulado? Verso 4. Pode projetar. Ele é digno que tu o atendas, porque construiu uma sinagoga para nós. Gente, eu ainda estou na introdução, hein? Então, não vai embora, não. Fica comigo. Ele é digno que tu o atendas, porque ele construiu uma sinagoga para nós. Então, ele está sendo odiado, temido ou bajulado? Bajulado. Ele está sendo bajulado. Continua aqui. Quem faz o pedido a Jesus? Quem faz o pedido a Jesus? Quem conversa com Jesus? Os anciãos dos
judeus. Gente, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada aí. Combina, por favor, combina os anciãos dos judeus irem até Jesus para interceder. Eles não criam nele. O que faz os anciãos dos judeus irem até Jesus para interceder pelo centurião? A resposta no versículo 4, ele fez para nós uma sinagoga. Ele fez para nós uma sinagoga. O que aquele grupo de homens está fazendo, aquele grupo que não crê, que Jesus passa a Bíblia inteira debatendo, a Bíblia inteira se encontrando com os anciãos judeus, a Bíblia inteira brigando com os fariseus, a Bíblia inteira enfrentando, e o que faz esses homens irem até Jesus e interceder? Ele fez para nós uma sinagoga, o que significa que toda vez que a igreja se associa ao poder, é porque ela quer tirar vantagem do poder. Todas as vezes que a igreja se associa ao poder, é porque ela quer tirar vantagens do poder para ela. Qualquer religião que se associa ao poder quer tirar vantagem do poder. Aqui, nós temos um grupo de anciãos tentando e dizendo: atende ele. Ele fez uma sinagoga para nós. Primeiro recado foi dado. Mas nós temos aí um centurião, que é diferente, que é completamente diferente dos anciãos. Que muitas vezes Jesus chamou de raposas, sepulcros caiados. Nós temos um centurião que é poderoso, mas é humilde, é generoso e tem muita fé. A gente encontra um homem que tem muita fé, e um homem que tem muito a te ensinar, e um homem que tem muito a me ensinar. Vamos orar de novo. Para agora para a gente orar de novo. Deus, fala ao nosso coração no exemplo desse homem, que a gente possa sair daqui com alguma coisa plantada pelo exemplo desse homem e do que o Senhor fez na vida dele, em nome de Jesus, amém. Ele chega com um pedido, mas ele não pede para si. Ele chega com um pedido diante de Jesus Cristo, que ele entende que é poderoso, e não pede para si, ele pede para outra pessoa. Irmãos, as nossas orações só têm a ver com a gente, com a nossa casa, com as nossas coisas. E o ensinamento que a gente tem é: peça por outras pessoas, olhe para outras pessoas. Seus conteúdos não podem ser voltados apenas para a sua casa. Pense no outro. Esse homem me ensina que eu preciso pensar no outro. O outro tem que abrigar as minhas orações. Ele pede por um servo, sabe? A gente tem que fazer, ele nos faz pensar, gente. Como é que você trata aqueles que te servem? Você nem olha para eles. Às vezes as pessoas te servem no dia a dia, servindo pão, no caixa, embrulhando alguma coisa no mercado. Eu não falo nem para os empregados de dentro de casa. A gente não olha nem para eles. E o ensinamento da palavra é que esse homem enxerga pessoas. Então eu queria dizer que é preciso que você enxergue as pessoas que te servem. O centurião,
ele é tão especial que ele constrói uma sinagoga. Uma sinagoga na qual ele nunca poderia pisar. Ele não poderia nem passar na frente. Ele não poderia nem passar na frente. Uma sinagoga, ele constrói uma sinagoga na qual ele nunca poderia entrar. Gente, isso é incrível. Isso nos dá algumas lições. Nós precisamos construir, ele dá valor a esse lugar da adoração. Ele dá valor a esse lugar da casa de Deus. Dá valor à sinagoga. E o que hoje para nós é o templo. Irmãos, sabe o que ele me ensina? Ele me ensina que o templo é maior. O templo é maior do que meu ponto de vista. O templo é maior do que o que eu acho. O templo é maior do que os contextos. O templo é maior do que eu. Por isso que ele constrói uma sinagoga, na qual ele não vai pisar, mas ele entende o valor do templo. Será preciso a gente aprender a plantar para além de si. Eu acho que a tarefa que esse homem me ensina é que é preciso aprender a plantar para além de si. Eu preciso investir naquilo que eu não necessariamente vou usufruir. Esse centurião me ensina uma lição. Não precisa ir até a minha residência. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Isso é o ponto central da nossa conversa. Não precisa ir até a minha residência. Basta uma palavra tua para que o meu servo seja curado. Quer que eu traduza? Para você que não tem nenhum contato com a igreja, está ouvindo hoje esse sermão, eu quero dizer para você que ele está dizendo o seguinte: eu confio no que o Senhor diz. Eu confio no que o Senhor diz. Basta uma palavra tua, porque eu sei que vai acontecer. Basta uma palavra tua, porque não há nada que impeça teu agir. Basta uma palavra tua, porque eu creio nas tuas promessas, porque eu creio na tua palavra. Reparem nas convicções que esse homem carrega, gente. Nós estamos falando aí, não estamos falando de um homem que conhece a religião, nós não estamos falando de um homem que conhece os ritos religiosos, nós estamos falando de um homem que tem fé, que diz que a fé não precisa de provas. Quer saber? A gente não precisa de provas. A gente precisa de fé. Fé que nos faça entender o que é suficiente. Nós precisamos de uma fé que nos faça entender o que é suficiente. Fé que nos ajude a entender. Se está quebrado, basta uma palavra. Se está desenganado, basta uma palavra. Se o relacionamento está partido, basta uma palavra. Se está desempregado, basta uma palavra. Se está doente, basta uma palavra. Se isso existir, isso será o melhor de nós. Se isso existir dentro de nós, o entendimento do que basta, do que é suficiente, isso sim vai ser o melhor de nós. Eu nunca vi uma fé como essa em Israel. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Olha que tem aí na fila quem? João Batista, porque não há nascido de mulher maior do que João Batista. Tem na fila um monte de gente. Tem na fila um monte de gente. E ele escolhe um pagão para dizer que é a maior fé que ele já viu. Porque isso vai conversar com o início do nosso sermão. Ele está desconstruindo essa ideia
do Deus que se manifesta na natureza, que se manifesta geograficamente, e no Deus que se manifesta a partir de um povo único. Ele escolhe para elogiar um pagão, como ele escolhe os magos. Deus escolhe os magos para comunicar que o Messias vinha. Eu nunca vi uma fé como essa. Uma fé que descansa e não vai conferir. Não sei se você lembra que em João tem um filho de um oficial que está com uma febre e vai morrer. E o oficial vai até Jesus e pede, João 4, 52. Ele vai até Jesus e pede: cura o meu filho, cura o meu filho, cura o meu filho, cura o meu filho. Aí Jesus falou assim: pode voltar para casa. Quando chegar em casa, teu filho está curado. Pode voltar para casa. Aí o chefe lá vai e volta para casa. Quando ele volta para casa, ele encontra no meio do caminho o pessoal que diz assim: olha, teu filho foi curado. Aí ele faz assim, olha gente, se isso não é a minha cara, ou se isso não é a tua cara, mais a tua do que a minha, tá? Ele fala assim, ó: que horas isso aconteceu? Que horas a febre acabou? Que horas a febre passou? 1h da tarde. Foi na hora que Jesus curou. Ele experimenta o milagre, esse homem. É outra história que eu estou contando aqui para comparar, tá? Ele experimenta o milagre, mas ele vai conferir a hora. Que hora aconteceu? 1h da tarde. É a hora que Jesus tinha curado. A gente precisa de uma fé que não necessita conferir nada. Uma fé que não necessita verificar. A gente precisa de uma fé que, mesmo sem ver circunstâncias mudando, acredita que as coisas vão melhorar. A gente precisa de uma fé que acredita que, se as coisas ainda não mudaram, é porque há um propósito. Pensa comigo de novo agora. Esse homem diz assim, ó, é a maior fé que Jesus encontrou até hoje em Israel. Ok. Ele diz que não é preciso que Jesus vá até a casa dele. Fechou? Entendeu? Ok. Por quê? Essa é para você, Igor. Eu vou até passar o microfone para você responder, Igor. Você. Por quê? Ele não orou pelo servo em casa. E o servo foi curado em casa. Por que essa farofa toda? Porque ele não orou pelo servo em casa. E o servo foi curado em casa. Aí, você vai dizer daí, ó: pastor, talvez ele tenha orado pelo servo em casa. Afinal de contas, é a maior fé que Jesus já viu. Talvez ele tenha orado. Mas por que Jesus não curou? Nós precisamos de uma fé que acredita que as coisas não mudaram porque há um propósito. Se as coisas ainda não mudaram, há um propósito. Há um propósito naquele encontro, há um propósito naquela conversa, há um propósito naquela história, há um propósito. Então isso é para a sua vida, isso é para a minha vida. Eu preciso de uma fé que entenda, uma fé que acredita que, se as coisas não mudaram ainda, porque há um propósito. Coisas para você levar para o coração. Coisas para você levar para o coração. Então, anota aí no coração agora. O futuro dos nossos filhos, a gente não pode decidir. Saúde, acidente, a gente não pode decidir. Mas, se a gente vai se desesperar ou descansar, isso a gente pode decidir.
O futuro dos nossos filhos, a gente não pode decidir. Saúde, acidente, a gente não pode decidir. Mas se a gente vai se desesperar ou descansar, isso a gente pode decidir. Aí ele diz assim: basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Quer saber? Eu queria uma fé que eu consiga dizer assim: Senhor, eu fiz tudo o que precisava fazer, está nas tuas mãos agora. Eu queria uma fé que entendesse a palavra de Deus como realidade, e não como possibilidade, a palavra de Deus como realidade. Eu queria uma fé que conseguisse transformar perguntas em certezas. O segredo para conseguir ficar em paz é a gente entender que agora nós estamos recebendo o melhor de Deus. O segredo para a gente ficar em paz é a certeza de que agora, nesse momento, meu servo está sendo curado e eu estou recebendo o melhor de Deus. A fé que Jesus aprova é aquela que reconhece Deus como autoridade. E ele faz uma metáfora da sua própria vida, quando ele conversa com Jesus. Ele diz assim: eu sou um homem com autoridade. Eu digo, vai, meus servos vão. Eu digo, vem, meus servos vêm. O Senhor é muito maior do que eu. O Senhor é muito maior do que eu. Então basta uma palavra tua para que meu servo seja curado. O que a nossa fé precisa é acreditar que nós servimos a um Deus que tem autoridade. Fé tem a ver com palavra e com vontade. Nós precisamos de uma fé que junte palavra e vontade. O pai do Renan estava morrendo. O pai do Renan estava morrendo. E a gente foi para lá, para se encontrar com o Renan. E ele falou assim, ele teve uma parada cardíaca, Léo. Aí eu segurei no braço dele e falei assim: Senhor é Senhor dessa situação. Ele falou assim: eu não quero que Deus cure meu pai. Eu quero que Deus faça a sua vontade. Gente, isso é difícil de dizer demais. Na hora que o pai, que morava com ele, cara jovem, quando o cara estava, isso foi ontem, tá? Isso foi anteontem. Isso não foi 2 anos atrás, não estou contando para você um negócio que aconteceu 2 anos atrás, não. Renan enterrou o pai dele tem 2 dias. Ele falou para mim assim: eu não quero a cura, eu quero a vontade. Eu quero uma fé assim, que entenda que palavra anda junto com vontade. Eu quero uma fé assim. Conclusão. O centurião parece que arranca as insígnias. Ele arranca as insígnias e vai até Jesus e pede pelo servo dele. Porque cá para nós era um risco danado assumir Jesus Cristo. Assumir Jesus Cristo servindo a Roma como ele servia. Ele arranca as suas patentes todas e vai até Jesus Cristo. Às vezes a gente precisa disso. A gente precisa arrancar as nossas insígnias. A gente precisa, para ser aprovado, arriscar e sair do lugar que a gente ocupa e arrancar
as nossas medalhas e irmos até o Senhor. Então, quero dizer uma coisa, vá até ela. Vá até ela, cara, e pede para ela não sair de casa. Você está vendo que as coisas estão caminhando para isso. Então vá até ela e pede para ela não sair de casa. Vai até ele e pede desculpa. Cara, o que é lindo nesse homem é a humildade dele, que ele se arranca de centurião, que vira um mendigo diante do Senhor e pede, implora para o Senhor. Talvez esteja faltando isso na tua vida, talvez esteja faltando isso na tua vida. Vai e se humilha, cara, se humilha. E pede para ela não fazer as malas, não acabar com o casamento. Pede para ela ficar. Faltando para a gente, na vida da gente, humildade. Humildade, Marcelo. Esse centurião me ensina que a gente precisa sair do lugar. Veja os sentimentos desse centurião. Cara, esse cara parece assim que ele tem sentimentos de pai. O servo dele, talvez fosse mais jovem, mais velho, mas ele está lá num pedido como um pai pedindo coisas. Sentimento de mãe esse cara tem. Falta na nossa vida mais oração. De alguém que ora por alguém que não é o seu sangue. Não basta você orar apenas por alguém que é o seu sangue. Falta na nossa vida oração. Ele abre mão do sonho que todo mundo tem. Esse centurião é tão maravilhoso que ele abre mão do sonho que todo mundo tem. Jesus falou assim: está doente teu servo? Está. Estou indo lá. Vou lá para tua casa agora. Ele fala assim: não vai não precisa. Basta uma palavra tua, meu servo vai ser curado. Se sou eu digo, entra na minha casa. Entendeu? Eu quero ele na minha casa. E aquele lugar que ele sentasse, vai dizer assim: ali sentou Jesus, não senta mais aí. Esse prato Jesus comeu. Centurião não quer nada disso, é um cara simples, um cara humilde, que diz assim: não precisa ir na minha casa, não precisa. Quando a Alcina fez 50 anos, a igreja deu um presente para a gente. A igreja mandou a gente para Israel. Gente, que presente a igreja nos deu. Por mais que eu não seja agarrado com os símbolos de Israel, Israel tem a ver com a nossa história. Que presente. Eu fui com 14 pastores. O pessoal que é da antiga sabe, mas vocês são jovens, novos aqui, não sabem não. Eu fui com um grupo de 14 pastores e suas esposas. Gente, eu vivi umas coisas engraçadas. Porque as pessoas levaram carteira de trabalho lá das suas cidades, entregaram para o pastor que ia viajar a carteira de trabalho. Outro deu uma receita, outro deu foto, e o outro deu a bandeira do Flamengo. Juro. Eu juro, gente, que o outro deu, não a bandeira não, foi a camisa. A Alcina está me corrigindo. Foi a bandeira não, foi a camisa do Flamengo. Aí o cara está orando lá em Israel, gente, agarrado com a camisa do Flamengo. Não sei qual a heresia maior ali, mas tudo bem. Isso aí a gente deixa, vamos pular essa parte. Gente,
E o centurião diz para a gente assim: não precisa nada disso, não precisa, basta uma palavra tua. Quer um recado para você ter mais paz no coração? Não tenta entender. Você precisa de ter uma fé que não necessariamente tem que entender. A Bíblia fala sobre o quê? A paz que excede todo entendimento. Você quer ter paz? Você abra mão do direito de entender. Tem coisas que vão acontecer que você não vai entender. Abra mão do seu direito de entender. Tem coisas que vão acontecer que você não vai entender. Abra mão. Se você abrir mão, você não vai ficar buscando as explicações do porquê, do que aconteceu com o servo. Abra mão. Quer experimentar paz que excede todo entendimento? Diz assim: Senhor, eu creio, mesmo que isso não faça sentido para mim, eu creio. Mesmo que isso não faça sentido, eu creio. Renan, confie no que Deus está fazendo. Meu irmão, eu não vou te chamar aqui na frente para orar, não vou fazer nada disso, tá? Mas eu queria te dizer, meu irmão, confie no que Deus está fazendo. Existem momentos difíceis, mas é preciso que a gente creia que ali tem os dedos de Deus. Está entendendo? Ali tem o dedo de Deus. Quem nasceu de novo enxerga Deus em todas as circunstâncias. Quem nasceu de novo diz assim: Senhor, manda uma palavra para a vida dos meus filhos. Senhor, manda uma palavra para a minha família. Eu não sou merecedor que o Senhor entre no meu lar, mas manda uma palavra e tudo mudará. Como aquele centurião pediu, eu também peço o teu favor. Manda uma palavra e tudo vai para o lugar. Porque quando o Senhor manda a sua palavra, tudo vai para o lugar. Você pode repetir? Quando o Senhor manda a sua palavra, quando o Senhor manda a sua palavra, quando o Senhor manda a sua palavra, tudo vai para o lugar. Esse centurião não é 10, gente? Fala aí. Ele fala a tua vida, ele fala a minha vida. Então, eu queria que você orasse agora. Kleber vai cantar uma canção, mas eu queria que essa canção falasse com você. Ora agora. Ora, pede a Deus. Pede a Deus. Basta uma palavra, tudo vai para o lugar. Diante de ti, Senhor, me prostro aos teus pés para me humilhar, para te clamar. Preciso de ti, Senhor. Preciso
clamou por teu favor, que bastava uma palavra, que o milagre ia chegar. Assim eu também peço a ti. Eu não sou merecedor que entres em minha casa, mas preciso do teu favor. Manda uma palavra pra minha casa. Manda uma palavra pra minha família. Eu não sou merecedor que o Senhor entre no meu lar. Basta uma palavra, Senhor, tudo mudará. Como aquele centurião que clamou por teu favor, que bastava uma palavra, que o milagre ia chegar. Assim eu também peço a ti. Eu não sou merecedor que entres em minha casa, mas preciso do teu favor. Manda uma palavra pra minha casa. Manda uma palavra pra minha família. Eu não sou merecedor que o Senhor entre no meu lar. Basta uma palavra, Senhor, tudo mudará. Basta uma palavra, Senhor, tudo mudará. Basta uma palavra, Senhor, tudo mudará. Basta uma palavra, Senhor, tudo mudará.